A nossa leitura hoje, então, eu vou ler aqui a Escritura, Mateus 16, versículo 27. Eu gostaria que vocês ficassem em pé agora, né? Mateus, capítulo 16, versículo 27, para vocês que estão em casa, nos acompanhando aí. Olha, estou com muita saudade de todos vocês, viu? Toda a igreja, todos os irmãos, muita saudade. E eu gosto de ouvir a voz de vocês, mandar um áudio de vez em quando para a gente, dizendo que estão juntos, ouvir a sua voz, já que vocês ouvem muito mais a minha do que eu a de vocês, mas eu gosto de ouvir a voz de cada um de vocês. Mateus 16, versículo 27, diz assim: Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Amém. Que Deus nos abençoe. O Neville está aqui nessa noite, e nós vamos discorrer um pouco, eu vou acompanhar isso aqui, vamos participar desse trabalho aqui nessa noite. Eu creio que vai ser muito proveitoso para todos nós. Deus abençoe. Neville, por favor, pode chegar aqui. Deus abençoe. O senhor vai ficar com esse microfone, né? Aqui. Boa noite a todos os ouvintes, mais uma vez, todos os nossos irmãos, nossos preciosos que estão nos acompanhando nesta noite, noite de domingo. Temos essa grande oportunidade de sentarmos nos nossos lares e falarmos da palavra de Deus, sermos abençoados. Creio que Deus nos dará um tempo bom aqui nesta noite, não é? Este assunto que nós vamos falar nesta noite, com a ajuda de Deus, é um assunto que muitos consideram difícil demais, um assunto chato, um assunto enfadonho. Essa que é a realidade. Mas eu estive orando para que Deus possa trazer para nós de uma maneira inteligível, uma maneira para que todos possam entender, não é? Então, o nosso propósito é realmente contribuir para que haja um entendimento melhor a respeito desse assunto. E no final do nosso trabalho aqui, a razão pela qual eu particularmente quis voltar aqui neste tema, e nós falamos sobre isso aqui há muitos anos atrás, e alguns dos nossos assíduos ouvintes vão se lembrar de algumas das matérias que nós vamos repassar nesta noite. E a razão pela qual eu estou retornando a esta matéria é porque tem havido muita dificuldade em relação aos 7 anjos que aparecem trazendo as pragas, pois aqueles anjos são celestes. Então, como é possível isto? Quem são estes anjos? Como é possível estas coisas? Quando será estas coisas? E aí, analisando o caso, como talvez um pequeno cientista no laboratório caseiro, não é, fazendo alguns experimentos, eu cheguei à conclusão que o problema está no nosso entendimento um tanto quanto obscuro em relação à operação de anjos celestes e à operação de anjos terrestres. Quem eles são e como que um interage com o outro, não é? Com os celestes, com os terrestres, ou seres sobrenaturais com seres naturais, seres humanos. Então, nesta noite, nós vamos tentar entrar por estas linhas, e eu espero e eu oro que Jesus, nosso Senhor, possa abençoar cada coração nesta noite, não é? Então, a leitura que o pastor fez é essa leitura mesmo, e nós vamos entrar lá na frente nela. Primeiro vamos fazer uma grande base, e aí nós vamos ver onde é que nós vamos chegar. A primeira coisa que eu queria chamar muita atenção de vocês, tem 3 escrituras, eu estou apontando com os meus dedos, 3 escrituras que estão falando exatamente do mesmo tema. E a primeira escritura está em 2 Pedro, capítulo 2, verso 4 e 5. A segunda escritura está em Judas, só tem um capítulo, a partir do verso 5. E a terceira escritura está em 1 Pedro, capítulo 3, 18 ao 22. E acho que eu esqueci de pegar aqui a minha caneta, que está na minha pasta. Eu vou precisar da minha caneta digital. O irmão
O irmão Hugo, se puder, está aqui na minha pasta. E é muito importante essa parte. Então, se você quiser anotar, bom, a primeira escritura, 2 Pedro, capítulo 2, verso 4 e 5. A segunda, Judas, a partir do verso 5. E a terceira, 1 Pedro 3, 18 ao 22. Obrigado, irmão Hugo. Aqui, nessas três escrituras que nós vamos ler, essas três escrituras, elas são escrituras de extrema importância para o livro de Apocalipse. Elas conectam a estrutura principal, a fundação do livro de Apocalipse em relação àqueles anjos que aparecem lá. E por quê? Porque, na verdade, estas três escrituras estão falando de duas classes de seres. E eu vou sublinhar, quando eu sublinhar com a minha caneta aqui, que eu estou segurando, vamos botar na tela, o que eu sublinhar com vermelho se refere a anjos celestes. E o outro grupo são pessoas, seres humanos. A primeira escritura, na segunda carta de Pedro 4 e 5, diz assim: porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Vou sublinhar, estes aqui são anjos celestes, não são seres humanos. Isto aqui são, vou anotar aqui embaixo, demônios. E nós vamos provar isso, porque quem disse isso é o profeta. Agora, a outra classe que aparece, e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, a oitava pessoa, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, aí são seres humanos. E é interessante notar que todas as vezes que se refere, eles andam juntos. Os demônios que fizeram as pessoas ir para o inferno e as pessoas que foram para o inferno. Olha que interessante. Então, você vai ver essas duas classes de seres nessas três escrituras. Bom, vamos para a próxima. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube disso, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Este aqui são pessoas, seres humanos, que desobedeceram e foram parar na região dos perdidos. E agora diz assim: e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Vamos sublinhar, pois estes são demônios. Demônios. Não são seres humanos, onde eu estou sublinhando. É muito interessante isso. Terceira escritura. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, 1 Pedro 3,18. O justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificados pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram pela água. Esses espíritos são seres humanos que estão na região dos perdidos. Que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo, o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos e as autoridades e as potências. Opa, esses aqui são demônios. E ele provou isso. Jesus expulsou o demônio do gadareno, Jesus expulsou o demônio da mulher sirofenícia, e ele tirava, e ele conquistou os demônios, não é? E quando ele desce ao inferno, então ele conquistou o chefão, quando ele tirou as chaves da sua cintura e ascendeu aos céus. Então, se percebe que está falando de duas classes. Você diz, irmão Neville, o profeta diz isso? Vamos lá. Na mensagem a almas que estão em prisão agora, ele pega essas três escrituras que nós lemos e ele vai dizer o seguinte. Vamos lá ler no livro de Judas. Eu creio que anotei aqui o primeiro lugar em Judas, depois lá em Pedro, 2 Pedro e depois lá em 1 Pedro.
Agora, eu gostaria de ler tudo, mas apenas para pouparmos tempo, porque já é 10h30. Vou começar no verso 5. Agora, Judas era um irmão de criação de Jesus Cristo, como todos nós sabemos. A razão que ele tinha essa profundidade na palavra é porque ele andava com Jesus, né? Morava até um certo tempo com Jesus. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Agora comentário do irmão Brana. Os salvou primeiramente, lhes tirou do Egito e depois teve que lhes destruir, porque eles não continuaram com a mensagem deles. Vejam. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em correntes eternas até ao juízo daquele grande dia. Anjos que uma vez ficavam no céu. Olha ele, explicando. Essa última parte do verso. Anjos que uma vez ficavam no céu e não guardaram o seu principado na maneira que estavam, se apostataram e agora estão em correntes eternas da escuridão. Correntes eternas da escuridão, mantidos nessa condição, até o juízo do grande dia, quando eles serão julgados com todo o restante de incrédulos. O que ele está dizendo? Os demônios serão julgados. Espíritos malignos, os minions de Satanás, os diabinhos de Satanás, os seus duendes, os seus gnomos, serão julgados no juízo do trono branco. Eles também serão julgados. Esses espíritos malignos, essas entidades espirituais, essas hostes, esses principados, que tem classes de espíritos, né? Espíritos da arte, espíritos do cinema, espíritos da moda, espíritos da música, espíritos do esporte, espíritos do prazer, da bebedeira, esses demônios, espíritos, seres sobrenaturais celestes. Por que celestes? Porque são do céu, de outra dimensão. Ele é o príncipe da potestade dos ares, do céu. Eles, o profeta está dizendo, serão julgados junto com as pessoas que eles influenciaram para cometer seus delitos. Então, o profeta está falando de duas classes de seres, seres sobrenaturais e seres naturais. Agora, em 2 Pedro, no capítulo 2, começando no verso 4, o qual é apenas o livro anterior a este. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo, e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, a oitava pessoa, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Não poupou os anjos, os pôs em correntes de escuridão e condenou o mundo todo através da destruição de Noé. Agora, em 1 Pedro, no capítulo 13, começando no verso 18. Ele está lendo as 3 escrituras que nós lemos. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água, que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva, batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo, o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos e as autoridades e as potências. Olha que coisa, que lição maravilhosa, não é? E que mensagem importantíssima. Há umas que estão em prisão agora. Então ele traz essas duas classes em perspectiva. Ele traz a classe de anjos caídos, demônios, e traz a classe de pessoas caídas, desobedientes à palavra de Deus. E esses dois são jogados para o mesmo lugar, serão jogados para o mesmo lugar. Isso é muito interessante.